Graça e paz a amados irmãos em Cristo Jesus e a todos que escutam esta mensagem. Uma palavra de amor é uma mensagem de Natal para o ano de 2022 e para qualquer ano. Natal é Natal e quem estiver vivo ainda nessa terra, se puder entender o que é o Natal, glórias a Deus, vai receber o maior presente que sequer possa imaginar. O texto principal desta pregação é Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai, nós vamos ver em Marcos 14, 36, quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, um pouquinho antes, o texto diz, e foram a um lugar chamado Getsemane. Aqui em português, normalmente a gente fala Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Abba, Pai, é um jeito carinhoso de dizer, meu Pai, meu Senhor, meu Pai. Papai, Pai, Pai, é um jeito carinhoso de chamar o nosso Pai. Nós que aceitamos o Filho unigênito de Deus, agora temos a Deus como o nosso Pai. O mesmo Pai do Senhor Jesus é o nosso Pai. E assim, na posição do Senhor Jesus, nós podemos ficar também. Inicialmente, seguimos a Cristo e nos submetemos a tudo o que tivermos que nos submeter, pois Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E todas as coisas que acontecem conosco um dia pode chegar e chegará para todos. Melhor é que chegue com Cristo. Um dia será um beco sem saída. Um dia será Abba, Pai. Um dia aquele que já recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador tem como seu Pai o Pai do Cristo Jesus. O mesmo Pai dele é o nosso Pai agora, o Criador. E quando chegar o momento, então, o momento mais difícil da tua vida, tu poderás dizer com toda a certeza, Abba, Pai, meu Senhor, todas as coisas te são possíveis. Quer dizer, para saber disso, que o Senhor Deus é Deus, que tudo absolutamente é possível, tem que buscar a face do Senhor. Que é muito fácil dizer que crê, mas num momento difícil, começar a adorar santos, Maria, buscar resposta em outros, ou em amuletos, em filosofias. Mas aquele que tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem também o Pai. O Pai de Cristo é o Pai desta pessoa que crê em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Nós que cremos no Senhor Jesus sabemos que este Deus maravilhoso é onipresente, é onipotente, pode fazer tudo e nós já passamos muitas vezes
pelo estudo da palavra, muitas vezes nós estamos buscando e continuaremos buscando a face do Senhor. Nós já sabemos, não temos questionamentos, sabemos que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode imediatamente fazer tudo o que podemos e o que não podemos imaginar. Então, nós sabemos que o Senhor Deus tem o plano dele e é por isso que as coisas não acontecem exatamente como nós queremos. Muitas vezes, as coisas acontecem totalmente diferentes. A verdade é que vai chegar esse dia para todos, em que vai ser o fim. Pregador, isso é mensagem de Natal? Pois é, amados. Vocês já sabem o que eu quero dizer, mas se tem alguém que não está em Cristo, fique até o final. Essa é a melhor mensagem, a palavra de Deus. Feliz Natal, boas festas, ho, ho, ho. Pois é. Sem querer zombar, mas nós cristãos podemos fazer parte deste Natal. Este Natal que não tem Cristo, este Natal que é só mais um dia, nós podemos sim. Podemos, junto com os nossos familiares, com os amigos que ainda não creem, podemos passar um Natal assim. Mas fazemos com muita tristeza. Nós que somos cristãos, se pudermos, nós comemoramos o verdadeiro Natal. Eu hoje, por vários motivos, e tenho dado o meu testemunho, eu não comemoro mais, eu passo sozinho. O Natal, a virada de ano e a Páscoa. Glórias a Deus, porque aquilo que me parecia bom, não era. O meu testemunho é muito longo, mas em resumo, eu não pude ter nada na vida. Eu não pude ter nada. Então, eu não conquistei minha família, não posso comemorar o Natal. Os meus estão longe e é uma história complicada, mas hoje, sozinho, de um lado eu sinto a tristeza do mundo, mas de outro lado eu sinto a felicidade de saber que Jesus é o Cristo, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Um dia, esse momento de solidão, esse momento em que tudo parece o fim, vai chegar para todos. E hoje eu não estou nesse momento, mas estou num momento de reflexão, numa noite solitária, e posso observar e sentir a tristeza do mundo em que, para muitos, esse dia final já chegou. Nós vivemos a vida inteira amortecendo, adormecendo, buscando as coisas da carne. Eu não falo novidade nenhuma. A verdade é que nesse corpo de carne nós buscamos o que é gostoso. Se uma coisa é gostosa, se ninguém ensina nada, a gente quer botar a mão. A gente quer sentir o prazer. A gente quer fazer aquele passeio. A gente quer comprar aquele carro, compra. Quer colecionar. Quando eu era pequeno, eu colecionava figurinhas. Depois colecionava selos. Depois, numa época, eu vi que por alguns dias eu estava lá com os meus amiguinhos colecionando carteiras de cigarro. Aí nós saímos nas ruas para pegar as carteiras de cigarro vazias, abandonadas, porque as pessoas fumavam no Rio de Janeiro e jogavam as carteiras de cigarro no chão. E nós íamos atrás daquilo, pegávamos aquelas carteiras de cigarro para colecionar, como se fossem figurinhas. Até o cheiro do cigarro era agradável. Então, sem lei, sem regra, sem nada para balizar o comportamento humano, nós vamos agindo e reagindo e é que nem uma bola de neve. Nós vamos vivendo a vida inteira. Muitos de nós tiveram a felicidade de poder ter uma infância boa, graças aos nossos pais que trabalharam, que tiveram condições, outros nem tanto. Muitos, desde cedo, tiveram uma infância horrível, uma vida horrível, e assim são milhares e milhares de caminhos diferentes, muitas histórias, mas o ser humano ele está buscando sempre o prazer, sempre a satisfação, e isso é natural.
O ser humano ele está buscando sempre preencher aquilo que a carne pede. É uma sobremesa requintada. Eu gostava de ir em restaurante naturalista. Restaurante vegano também eu fui, que maravilha. Aí eu comecei a perceber que tem que ter dinheiro. Não é para qualquer um. Ou tem que morar numa cidade onde tem vários restaurantes veganos e se torna barato, se torna competitivo. Eu gostava de muitas coisas e assim cada um tem uma história e cada um preencheu os dias da sua vida buscando prazer, buscando satisfação, buscando respostas, buscando preencher aquilo que a alma não encontra como solução final. Até descobrir que nós somos almas habitando esse corpo de carne. Nós somos almas usando esse corpo que tem necessidades. E quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu não fiquei discutindo com o Criador, não. O meu Pai, o Eterno, Ele está certo, é perfeito. Mas por muitas vezes eu perdi o meu tempo discutindo comigo mesmo. Hoje mesmo estava falando com uma pessoa, perguntando para mim mesmo e dizendo coisas assim, não encaixa. Por que o Senhor Deus fez assim? Por que nós temos esses desejos? Desejo de fazer isso, desejo de fazer aquilo, e mais, eu quero mais. E o milionário, ele está errado, eu não tiro, eu não vou julgar o milionário, não vou condenar ele, não. A palavra diz para não julgar, mas se eu fosse milionário, eu tenho os mesmos desejos e tudo, mas em Cristo a gente muda. O milionário, ele tem dinheiro, então ele vai querer isso, e vai querer aquilo, e vai querer satisfazer. É o impulso natural da carne. Querer resolver, querer a solução, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a Bíblia Sagrada nos explica que o homem foi ordenado viver uma só vez. E quem vai lendo a palavra do seu Deus vai recebendo respostas. Vai vendo que nós estamos na carne, o que significa nós estamos no barro. Nós estamos num estágio temporário. Nós estamos num tempo, numa situação, numa dimensão, numa vivência temporária, em algo que faz parte do plano do Criador, mas que não é para ficar aí, não é para ficar estagnado nisto. É um paradigma. E nós nos afundamos nisso. Nós criamos essa sede de querer mais e mais. Quem tem poder busca mais poder. Quem tem dinheiro busca mais dinheiro. Não é só o problema de buscar mais poder, de buscar mais dinheiro. Se fosse só isso, seria até saudável. Mas o problema é não reconhecer, não perceber, não ter um gesto de humildade para perceber que nem todo poder, nem todo dinheiro, nem todo prazer do mundo vai satisfazer a tua alma. A palavra diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Isso que nós estamos passando aqui é temporário. É um estágio, uma etapa. Nós, a imagem e semelhança do Criador, somos almas imensas, almas, seres imensos, feitos para viverem, para receberem prazeres muito maiores do que estes da carne. Eu estive muitos anos discutindo comigo mesmo, por que se o homem quer fazer isso e não pode, mas por quê? A Bíblia diz que não é assim, mas por quê? Vai lendo a palavra, criatura. Vai orando, o Espírito Santo vai colocando, vai explicando. O resumo é que é uma etapa. O resumo é que nós estamos dentro do plano do Criador. O resumo é que se tu te propores a ser humilde, um pingo de humildade, tu que não crês, lê, começando no Novo Testamento, que é fácil de entender. O Senhor Deus virá a ti e vai te explicar todas as coisas e tu vai sentir na tua alma as verdades que estão na tua frente. Um dia tudo aqui vai terminar. O rico vai morrer.
O poderoso vai morrer. O vaidoso, cheio de perfumes e não me toques e quero isso e quero aquela sobremesa e as minhas manias e o mordomo e o meu carro e não sei o que, vai morrer. O mendigo arrogante que perdeu tudo, mas ainda tem energia para falar, para defender filosofia e tudo no meio da rua, vai morrer. A minha verdade, a tua verdade, todo aquele que se basear na própria verdade vai morrer. A Bíblia diz para a gente não se firmar no próprio entendimento. Se tu estás sozinho, sozinha neste Natal e na virada de ano, aproveite para refletir nesta mensagem. Pois eis aqui um irmão em Cristo, uma pessoa que viveu a vida inteira tendo revelações. Aos 4 anos de idade veio um demônio. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, com 51, pararam os demônios. E eu vou resumir o testemunho, porque eu sempre falo um pouco desse testemunho. E aos 55 anos de idade, depois de tantas revelações e coisas paranormais e tudo, aos 55 anos de idade, desce um anjo da parte do Senhor Jesus, em carne, não uma imagem refletida, não um truque, em carne, com grande poder, veio para me corrigir, pois eu ainda estava com os meus pensamentos pecaminosos. E o maior dos pecados que eu estava cometendo é essa obsessão pelo mundo. Essa coisa do não me toque, de buscar eu quero, é o que o homem faz. E a coisa mais lógica é parar um pouquinho para pensar, ter um pingo de humildade e começar de trás para frente. Tu vai morrer. É começar assim, pensando assim, seja você quem for, e eu, inclusive, nós todos, vamos morrer. É a primeira morte. Ah, pregador, isso é mensagem de Natal? Exatamente isso. É a palavra viva do Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Cristo, o Filho de Deus, veio em carne e teve que morrer por nós. Este mistério só entende através do Espírito Santo quem quiser ler a Bíblia Sagrada, quem buscar, quem bater nesta porta de salvação, esta porta se abre. Quem buscar a face do Senhor, reconhece o Senhor Deus habitando dentro de si, sabe que Ele existe, sabe que Ele é Pai de todo aquele que crê no Filho dele. Eu dou testemunho. 2 anos atrás desceu um anjo da parte do Senhor Jesus em carne para me corrigir. Esse Deus maravilhoso enviou o próprio Filho Jesus para nos tirar desse mundo, desse não me toque, desse eu quero isso, desse eu quero aquilo, desse poder, do dinheiro, eu tenho e vou satisfazer, eu quero a rapadura, eu quero bala de goma, eu quero sorvete, isso até é bom, mas começa assim, vai, eu quero, e a palavra diz, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Tu vai morrer, acorda, desperta. Mas o Senhor Jesus não vem para te julgar. O Senhor Jesus não vem para tirar o teu barato, o teu gostoso, o teu prazer. Não. Ele vem para te dar algo melhor. O que poucos entendem porque não buscam, porque não têm humildade. Porque a palavra diz, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O que não entendem muitos é que o Senhor Jesus, ele mesmo disse, não vem julgar, não veio julgar. E nós em Cristo, aprendemos com Cristo, não julgamos também. Mas nós falamos a verdade. Porque Cristo ordenou para falarmos a verdade. A grande verdade é que tudo aqui vai terminar. E aquele que não tiver algo melhor, não vai ter mais nada. E antes fosse só isso, o assassino que mata, rouba e satisfaz todos os seus prazeres a todo custo, ele não só morre, como ele continua vivo. Esse é o grande paradoxo. Ele passa pela primeira morte
e vai para a condenação. A criatura rouba, mata, estupra, faz tudo. E depois ainda quer descansar, quer virar pó. Então essa é a grande verdade. Essa é a grande mensagem de Natal, em que Cristo deu a própria vida para que nós tenhamos vida eterna e abundante. Para que nós não tenhamos essa gana, esse desejo que cresce de forma tão descontrolada que se uma pessoa for atrás disso, for atrás da satisfação dos desejos pessoais neste mundo, uma pessoa é capaz de perder todo o senso de balizamento, todo o senso de lei, todo o senso de existência, de limite, de amor ao próximo. Uma pessoa é capaz de roubar, matar, destruir, fazer todas as coisas para satisfazer os seus próprios desejos. Cristo desceu, cumpriu a vontade do Pai, que é trazer a palavra de salvação. Por isso Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O Cristo Jesus, nosso Salvador, veio como homem, simples. O próprio Deus, que muitos creem que é só uma bola de luz, que não está nem aí. Outros ficam em meditações com incensos, cânticos, mas não apontam para Cristo. Rituais infinitos, filosofias, que são mais obra da carne, são tentativas de escalar o céu, de conquistar o céu como se fosse uma montanha. O alpinista ele precisa de técnicas, precisa de aprendizado, precisa fazer aquilo pelos próprios méritos. E a salvação em Cristo é tão somente aceitar o Filho de Deus, Jesus, ele é o Cristo. E a partir dali, o Espírito Santo habita na criatura. E ainda que o cristão vá errando, vá tropeçando, vá caindo, ele vai clamando, ele vai orando, vai conversando com o Pai, vai recebendo orientação e permanece no caminho, na verdade e na vida. Aí, para este que aceitou a Cristo Jesus, esse é o Natal. É lembrar que o Cristo Jesus é o Salvador. E todo aquele que crê no Salvador está salvo. Todo aquele que crê no Filho unigênito do Senhor Deus não vai morrer. Não existe morte para ele. Pelo contrário, abriram-se os portões do paraíso. Muitos pensam que Deus é uma bola de luz, é inatingível. E o Senhor Deus, em sua perfeição, sabendo que Ele é o Senhor, sabendo que ninguém jamais conseguiria chegar em sua presença, enviou o próprio Filho Jesus para nos buscar, para nos salvar. A fé cristã é a única fé em que o homem admite que não pode nada, não tem técnica, não tem nada, é só aceitar o Filho de Deus, é só entender que o Senhor Deus te criou, e Ele sabe a época que tu está, Ele sabe os problemas que tu tens, Ele sabe que tu só tens que seguir com Cristo Jesus até o último dia da tua vida, e ponto final. Aí sim, tu vai morrer, criatura. Mas tu vai morrer em Cristo, e quem morre em Cristo é lucro, porque todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna e abundante. E essa é a mensagem de Natal, que o Senhor Deus enviou o Filho dele para nos salvar. Não importa a época em que tu estejas. Isso é muito melhor do que Feliz Natal, boas festas. Isso é muito melhor do que transformar a lembrança do nosso Salvador em uma simples festividade, em mais uma coisa carnal que nós vamos fazendo dia após dia até nos esquecermos que existe algo melhor. Isso é muito mais do que aquela coisa carnal em que nós vínhamos fazendo desde que entramos neste mundo.
crescendo, aprendendo, buscando satisfazer as nossas necessidades carnais. Que nós temos que fazer isso com um certo limite, com um certo balizamento, com um foco no Senhor Jesus, com o objetivo de algo melhor. A palavra nos diz que ao homem foi ordenado viver uma só vez, e depois disso, para uns, haverá condenação eterna. Mas não é por aí que se entende a fé no Senhor Jesus. É simplesmente se aproximando desse Deus e deixando que o Espírito Santo mostre que existe uma posição elevada, que existe algo muito melhor do que aquilo que tu tens. Não importa a tua vida se tu és rico, milionário, milionária, pobre, se pode isso ou não pode aquilo, se é prisioneiro, se é escravo, se é solitário, se não é solitário. Todo aquele que se aproxima desse Deus, o Senhor, mostra que tem algo infinitamente melhor, que é a salvação em Cristo Jesus. E a promessa é essa, que nós receberemos corpos glorificados, corpos imortais. Não haverá dia nem noite. Nós viveremos na plenitude do Cristo, nós viveremos em amor, em paz, eternamente. A promessa é essa. Não é só uma consolação, é promessa do Criador. Tudo isso que nós estamos vivendo é temporário, é passageiro. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida, se tu te firmares no Senhor Jesus, tu já tens o selo do Espírito Santo. A tua alma está protegida para a salvação. É aceitar o Senhor Jesus, e nós que já aceitamos, seguir com o Senhor Jesus até o último dia de nossas vidas aqui na terra. No primeiro momento após a morte, os anjos virão te buscar. É subir para ir habitar em paz, eternamente em paz. Muitos que já morreram em Cristo estão no seio de Abraão. Nós seremos recebidos pelos irmãos que já foram, e pelos anjos, e pelo próprio Deus, nosso Pai, e seu Filho Jesus. Esta promessa não é conto de fadas. 2 anos atrás, um anjo da parte do Senhor Jesus me visitou, me encurralou numa grande cidade, veio em carne, acima das cabeças das pessoas, com grande poder. Naquele dia ele veio me dizer que eu não iria herdar o reino dos céus se eu continuasse em pecado. E o meu maior pecado era esse. Entendam, nós entramos nesse mundo como pecadores. Nós não temos tempo e não vale a pena discutir. A palavra diz que o muito fazer livros é enfado da carne. Eu estudei a vida inteira buscando conhecimento, mas eu não abri a Bíblia Sagrada. Entendam de forma simples. Testemunho após testemunho. Muitos irmãos em Cristo dando testemunho desde que Cristo veio. E a própria palavra diz: a todo aquele que pedir, recebe. Todo aquele que se aproximar deste Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Basta ter um pingo de humildade. Quem não crê, se aproxima, vai receber comprovação. Não precisa caminhar numa fé sem entender ou sem saber o que é. Não, nós cremos no Senhor Jesus porque recebemos dele. Recebemos um amor inventado, não é um conto de fadas. Nós recebemos visões, nós recebemos revelações do Espírito Santo, nós recebemos o sentimento do Espírito Santo habitando em nós. Nós recebemos muitas coisas que a Bíblia nos fala. No meu caso, até um anjo do Senhor Deus veio em carne,
ao vivo e a cores, ficou mais ou menos 1 minuto me corrigindo. E o meu maior pecado, repetindo, é que por mais que eu tivesse aceito o Senhor Jesus, a minha mente continuava amando o mundo, buscando as coisas do mundo, o que é muito natural para o mundo. Compre isso, faça aquilo, seja feliz, gira mais, vamos fazer o projeto tal. É muito natural, é muito lógico, parece certo, mas não é certo, porque é como um trem desgovernado. A pessoa que não quer admitir o que a palavra de Deus diz. Foi ordenado viver uma só vez. De que adianta essa gana, esse buscar as coisas assim, se a qualquer momento a tua vida vai ser ceifada? A qualquer momento, de qualquer forma. Mas todo aquele que aceita o Filho de Deus tem a vida eterna e abundante. E vive sabendo disso, não porque leu a palavra simplesmente, mas porque é a palavra de vida, é a palavra do Criador. E esta palavra, sendo verdadeira, ela se cumpre. Todas as profecias se cumprem. E até quando esta palavra diz que o Senhor Deus tem interesse de que cada um receba algo dele mesmo. Jeremias 33:3 diz: clamas a mim e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muitos irmãos, nós que cremos, muitos de nós perdemos essa oportunidade que está em Jeremias 33:3, de clamar, de pedir ao Criador que revele aquilo que eu preciso, aquilo que eu não sei o que é. Pois a palavra está dizendo que o Senhor Deus tem algo guardado para aquele que pedir revelações grandes e ocultas que não sabes. Então, se o cristão que já crê pode receber revelações grandes e ocultas, como eu tenho recebido, imagina aquele que não crê. Ele não precisa crer em algo que não viu, que não sabe, que não faz sentido. Não, muito pelo contrário. Todo aquele que se aproxima deste Deus com um pingo de humildade, ler o Novo Testamento devagarinho, vai receber comprovações de que este é o Deus vivo, de que o Senhor Deus enviou o próprio Filho para nos salvar, de que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna e abundante. Vai ser uma pessoa que não importa o que esteja acontecendo, ela pode chorar, ela pode sofrer, mas ela vai ter na alma a certeza da salvação. Porque nós viemos vivendo segundo a carne, com medos, com desejos de satisfazer a carne, é natural, mas só isso nos leva à morte. Porque aquele que busca satisfazer, e busca, e compra, e constrói, e faz, sem pensar na verdade, que a qualquer momento isso tudo vai ser interrompido. Ele vai para a morte sem Cristo. Mas aquele que aceita Cristo como prioridade, busca a face do Senhor, ele vai vivendo na carne. Dentro do que o Senhor Deus permite, ele vai satisfazendo os desejos da carne. Alguma coisa ele tem que ter. Mas ele não é mais devedor da carne. Ele não vive mais desesperado pela carne. Porque por mais que sofra essa criatura já recebeu do Senhor Deus comprovações de que está indo para o reino dos céus. É diferente. E essa é a mensagem de Natal, que se nos deu um menino que é o Filho de Deus, e todo aquele que crê começa a receber já do Espírito Santo comprovações. Quem tem um caminhão de tesouros não vai trocar isso por um pedacinho de ouro, por um diamantezinho. Se eu tenho um caminhão de diamantes, eu não vou trocar. Para quem lê a Bíblia, vai recebendo tesouro após tesouro. A própria palavra é palavra de amor perfeito. Mesmo quem não crê, se lê essa palavra, vai dizer: puxa, eu quero isso para mim. Eu quero esse amor perfeito. Como eu faço para ter isso? E vai lendo, e vai absorvendo, e vai entrando esse amor na alma. E o Espírito Santo se aproxima.
O Senhor vai vendo a humildade dessa pessoa e a pessoa vai recebendo revelações após revelações. E coisas que são estranhas vão acontecendo, coisas maravilhosas, até o momento em que esta pessoa ela diz: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não tem nada melhor, porque o Senhor Deus ele não quer obrigar ninguém. O Senhor Deus, em sua palavra, ele mostra que existe sim vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Olha o que eu estou dizendo, o Senhor Deus mostra, é interesse do Senhor Deus glorificar o Filho dele em todos os sentidos. É interesse do Senhor Deus mostrar que o Filho dele, Jesus, nosso Salvador, de fato existe e todo aquele que nele crê, de fato, tem vida eterna e é abundante. Quem se aproxima desse Deus começa imediatamente a receber, ainda que não perceba, já nos primeiros momentos, começa a receber algo deste Deus maravilhoso. Em pouco tempo essa pessoa já estará no caminho, na verdade, na vida, que é o Cristo Jesus. Então esta pessoa vai ter noção do que eu estou dizendo. Esta pessoa vai ser iluminada pelo Espírito Santo. Esta pessoa agora vai buscar satisfazer os desejos da carne na medida certa. Se tem fome, se pode comer, come. Se pode fazer isso, se pode fazer aquilo. Mas a prioridade desta pessoa vai ser agora a salvação em Cristo. Esta pessoa não vai ser mais devedora da carne. Por mais que ela seja escrava, porque todos nós somos escravos desse mundo. Esse mundo não é perfeito e para muitos é pura escravidão. Por mais que nós sejamos escravos da carne, nós não seremos mais escravos da carne. É um modo de dizer em que nós temos sim que cumprir esse mundo, temos sim que viver aqui por algum tempo. Uns escravos, literalmente escravos, outros, apesar de terem dinheiro, apesar de terem uma certa liberdade, são escravos e não se dão por conta. Mas aquele que aceita o Senhor Jesus recebe o Espírito Santo habitando em si, que revela valores infinitamente superiores do que qualquer tesouro na face da terra. É uma presença tão viva e maravilhosa, só a presença do Espírito Santo já dá a certeza da salvação, a certeza desse mundo vindouro, a certeza da vida eterna e abundante. Qualquer um que está salvo em Cristo Jesus tem muito mais tesouros do que toda a face da terra, do que todos os tesouros deste mundo. Simples assim. Amados, vocês que creem já sabem disso, mas eu volto a dizer para alegrá-los e para os que ainda não aceitaram, que é verdade. 2 anos atrás, um anjo do Senhor Jesus veio em carne me corrigir. Então eu dou testemunho, assim como todos os irmãos dão testemunho do que viram, ouviram, do que viveram, da palavra maravilhosa do Senhor Deus. Esse Deus é maravilhoso, é o Criador, é simples, é simples. É só aceitar o Senhor Jesus e seguir com Ele, devagarinho, no teu ritmo, dentro daquilo que tu pode fazer. O próprio Deus vai te explicando, te orientando dentro da palavra dele. É exatamente como a Bíblia diz, tu vais caminhar de mãos dadas com o Criador. O que nos leva a Romanos 8, versículos 12 ao 18. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Olha aí o que eu estava colocando. Nós somos devedores, mas não mais a carne. A gente vive segundo a carne naquilo que pode, que ainda precisa, mas não vive desesperado pela carne. Não quero mais, quero isso, quero aquilo.
Então, nós somos devedores, sim, mas não a carne. Para viver segundo a carne, é o famoso cai na real. Antigamente era assim, cai na real. Depois caiu a ficha, né? Ou seja, se deu por conta, é o despertar. Eu quero ver se tem algo melhor do que isso. Mas muitos estão surfando na carne, adormecidos na carne, principalmente os que têm muito dinheiro, mansões, e vivendo na carne, se rodeando de coisas materiais, que é maravilhoso, é gostoso. Mas ao homem foi ordenado viver uma só vez. A qualquer momento, tudo isso vai ser interrompido. E a palavra diz que aquilo que é corruptível tem que ser revestido daquilo que é incorruptível. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Tu tem que revestir a tua alma corruptível daquilo que é incorruptível. Tem que vestir a tua alma com a palavra do seu Deus. Tu não pode vestir a tua alma com um carro novo, com ouro, com joias, com mansões. Não pode. Tu tem que vestir a tua alma com a palavra de luz, que é a palavra do Cristo Jesus, aquele que é a luz do mundo, para que o Pai dele seja o teu Pai também. O Pai de seu Jesus é o Pai das luzes, o Deus dos deuses. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Essa aqui é apenas uma etapa, é temporário. Dentro de nós há a imagem e semelhança do Criador em nossas almas. Nós somos almas sedentas por coisas muito maiores. Vocês podem observar, não há dinheiro, não há prazer no mundo que nos satisfaça. Aquele que quer isso, quer mais e mais e mais, nunca se satisfaz. Seja o que for o teu prazer, tu vai querer mais e mais e mais. E a maior insensatez é achar que aqui é o paraíso, que aqui é a eternidade. A qualquer momento isso vai terminar. E eu não coloco apenas como um momento que tem que ser vivido. Se vai terminar mesmo, então vamos aproveitar e mais, e mais, e mais. Isso é a maior insensatez que existe. Porque a palavra diz que se tu não revestir a tua alma de luz, tu não vai subir com aquele que é luz. Pelo contrário, a tua alma vai cair no abismo de trevas, vai direto para o inferno. E mais tarde, depois, vai para o grande trono branco e vai ser lançada no fogo, no lago de fogo. Mas como eu disse, não é por aí que a gente vai. Não é tentar impor ou assustar. A palavra do Senhor Deus nos mostra que o Senhor Deus tem algo muito melhor do que isso que tu tens hoje. É a vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Se tu não crês, apenas leia a palavra 1 minuto, 2, 5, 10 minutos por dia. Leia o Novo Testamento. E seja qual for a tua crença, o Espírito Santo vai se aproximar e vai te dar comprovações. E tu vais dizer, agora eu tenho um tesouro que não tem fim. É vida eterna e abundante. Tu vais querer a Cristo Jesus. Tu vais querer esse amor. Tu vais querer essa riqueza, essa vida sem fim. Tu mesmo vais perceber pelos teus próprios pensamentos que não existe nada que tu possas ter nesse mundo que sequer chegue a se comparar com o que recebeste do Cristo Jesus. Isso é Natal. É lembrar que nasceu um menino neste mundo que é o Salvador do mundo. Simples assim, Deus não é uma bola de luz que não está nem aí. Não é. Não é como o Sol, que é maravilhoso e a gente tem que descobrir painéis solares, tem que descobrir ciência para tirar energia, tem que estudar. Não, é tão somente se aproximar desse Deus, ele é pessoa. É tão somente aceitar o Filho desse Deus, Jesus, o Cristo, nosso Salvador. Esse Deus se importa conosco.
Ele é simples assim, de forma que ele enviou o próprio Filho para nos salvar. Porque nós, muitas vezes, ficamos discutindo em filosofias, achamos isso muito absurdo, muito não sei o quê, mas absurdo é não perceber que nós estamos vivendo numa complexidade infinita e achamos isso simples. E agora, quando aquele que criou a tudo e a todos vem numa simplicidade tal, inexcusável, que todos possam entender, muitos têm isso como absurdo. Absurdo é continuar vivendo num mundo que não pode satisfazer a tua alma. Num mundo que tem coisas prazerosas, sim, coisas gostosas, sim, mas um mundo que é um paradigma, é uma casca, é uma prisão, que não somente não satisfaz a tua alma, como quer te prender, quer desviar a tua atenção, não quer deixar que tu desperte para Cristo Jesus. E é tão simples, todo aquele que se aproximar desse Deus começa a receber comprovações. Ora, se tu recebe comprovações, tu não vai trocar isso por nada. É vida eterna e abundante. Romanos 8:12, eu já li, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Seguindo o texto, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Ah, mas é gostoso? Ah, isso é bobagem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei. Continua então. É a palavra da verdade. Faz o que tem que fazer, mas não vive segundo a carne. O teu objetivo não é a carne. O Criador tem um corpo glorificado, tem um paraíso, tem um Salvador que é o próprio Filho dele. Tem a vida eterna e abundante para ti. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O que é isso aí? Se martirizar? Não. Isso é tão somente buscar o Cristo Jesus e na medida que o Espírito Santo vai te dando, tu vai te santificando no teu passo. Aceitou a Cristo Jesus, começa a caminhada de santificação. Começam as revelações. Começa o Espírito Santo a te guiar. Começa o Senhor Deus a caminhar contigo. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aceitar a Cristo não é virar santo da noite para o dia. Não é se achar perfeito, não é achar que conseguiu alguma coisa, é tão somente aceitar o Filho de Deus, porque percebeu que está recebendo revelações, que é verdade, que tem a vida eterna e abundante, que Ele é o Filho de Deus. Então, essa pessoa passa a ser guiada pelo Espírito de Deus, essa pessoa passa a ser mais um filho, mais uma filha de Deus. Versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse versículo maravilhoso, ele nos coloca justamente a transição da escravidão, do sistema carnal para o sistema espiritual. Ainda que nós estejamos ainda nesse mundo, nessa carne, desse jeito, como que num labirinto e depois num beco sem saída, nós que cremos no Senhor Jesus, cremos porque já recebemos algo e sabemos que o Salvador nos levará para a glória, para a vida eterna e abundante. Nós que cremos, vamos seguindo com Cristo até o final. Então nós somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus e não recebemos o espírito de escravidão. Viver na carne com medos e com todas as coisas desse mundo é espírito de escravidão. Vocês podem ver quando vai chegando o final da vida do homem,
o homem ele vai ficando naquela arrogância, naquela incerteza. Uns ficam num canto tomando cerveja, outros ficam com o olhar para o horizonte, outros ainda ficam com os vícios da carne, olhando para uma mulher, outros ficam buscando ainda fazer a todo custo negócios, buscar mais e mais e mais. Mas aquele que crê no Filho de Deus antes já recebeu comprovações do Espírito Santo. Muitas coisas o Senhor Deus concede para aquele que crê. É guiado pelo Espírito de Deus. Já não recebeu o espírito de escravidão, porque todos que nasceram nesse mundo receberam o espírito de escravidão. E quem crê no Senhor Jesus, a palavra diz, não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez, para novamente estardes em temor. Quer dizer, nós já estávamos em temor pelas coisas do mundo. Cedo ou tarde a criatura entra em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, o Senhor Deus nos adotou. Nós que cremos no Filho de Deus, Jesus, fomos adotados pelo Pai de Jesus. Nós recebemos esse espírito de adoção que está em nós. Nós sentimos que fomos adotados. Agora nós temos o Pai eterno. O próprio Criador que está cuidando de nós. Já não é mais um labirinto. Já não é mais um beco sem saída. Já não somos mais escravos da carne. Isso que é Natal. É saber que desceu o Filho de Deus e entrou na carne, no corpo de homem. E veio aqui embaixo nos buscar, nos tirar dessa escravidão. Não tem coisa melhor para aqueles que não creem passarem a seguir esse Deus, se aproximarem devagarinho e, no passo que receberem algo desse Deus, passarão a crer. É assim que funciona. E nós que cremos, não tem coisa melhor do que recebermos mais e mais e mais para nos sentirmos bem, porque nós estamos despertando. É isso, é o nascer da água e do Espírito. Nós vimos encurralados, mas não percebemos aquilo que era escravidão, porque nós aceitamos a Cristo, mas ainda estávamos mais na carne do que no Espírito. A palavra diz que o Senhor Deus busca os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quando nós estamos pensando no Pai, não na carne, mas em espírito e em verdade, nós agora nos desligamos da carne para adorar o Pai em espírito e em verdade. Por que é em espírito? Porque Deus é espírito. Nós adoramos a Deus pensando no Deus que é espírito, pensando no que esse Deus fez por nós, no mundo que virá para nós, pensando nas coisas espirituais e não na carne que nos prende, na carne que é limitada. Apesar de ainda vivermos na carne, nós que vivemos com a esperança em Cristo Jesus, quando nós adoramos o Criador, nós adoramos em espírito e em verdade. Nós sentimos a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, é verdadeiro. É o próprio Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso estamos adorando em espírito e em verdade, guiados pelo Espírito Santo, entendendo quem é o nosso Pai. Por isso não temos mais o espírito de escravidão. Por isso não ficamos mais em temor como estávamos antes. Por isso sabemos que somos filhos. Por isso, por pior que seja a nossa situação, nós podemos clamar, Abba, Pai. Mas vejam, irmãos, o que muitos não entendem. Abba, Pai, significa um momento em que o cristão diz, pode ser o fim dele aqui na terra,
Ou pode ser uma noite que ele acha que é o fim, mas não é. Pode ser um momento difícil. Pode ser várias vezes quando o cristão vê as atrocidades que estão acontecendo no mundo. É dizer para o Senhor Deus, eu não tenho mais palavras. Chega um momento que eu vou dizer, meu Pai, meu Senhor. Mas isso não é só um jeito de dizer, não é uma interjeição. Não é, puxa vida, que coisa. Não. Quando se diz, papai, é quando o cristão chegou num momento em que não há mais palavras e está falando diretamente com o Pai. Para te entenderes isso, é passar por toda a vida cheia de preocupações e depois aceitar a Cristo, receber revelações do Espírito Santo, saber que o Senhor Deus é o teu Pai, adorar o Senhor Deus em espírito e em verdade, orar, cantar, alegrar-se, fazer as coisas do teu dia a dia, sempre lembrando na mente um versículo da palavra do Senhor. Dizer a todo momento, glórias a Deus, aleluia, Jesus é meu Salvador, tô salvo, tô salva. Assim tu vai adorando em espírito e em verdade. Assim, quando chegar um momento difícil em que tu não pode fazer mais nada, tu não sabe se vai ser a tua morte, tu não sabe se vai ser uma noite ou só um momento difícil, tu não sabe o que é aquele momento, vai chegar um momento em que tu não tem mais palavras, aí tu poderás dizer, Pai. E quando chegar o teu fim mesmo, de fato, como aconteceu com o nosso Salvador Jesus, o Cristo, tu poderás dizer também, Pai, fazer uma oração e seguir até o final, como fez o nosso Salvador. Lendo novamente Marcos 14:36. E disse, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Nós seguimos a Cristo. Nós nos aperfeiçoamos em Cristo. O que for para acontecer, a palavra diz, vai acontecer, criatura. Não te gruda na carne. Não vive segundo a carne, porque eu tenho vivido assim, sofri muito. Mas nunca neguei a Cristo, e o Cristo Jesus está me guiando, Ele é minha luz. Então eu sei, a cada dia, muitas vezes eu já pensei que era o meu fim, e eu sei que nesse dia eu posso clamar, eu posso pedir a Deus, e posso sentir a alegria de dizer o que o Cristo disse para o nosso Pai. Eu posso dizer, Pai, eu sei que tu pode. Imagina uma situação aí que tu tá mal, que tu acha que tu vai morrer, ou doença, ou porque tá abandonado numa rua, no frio, ou porque tá sozinho, ou porque acabou o dinheiro, ou seja, o que for. Imagina que é o teu fim mesmo, não importa. Porque de fato ali o Senhor Jesus estava para ser crucificado. Aí, sabendo já que tu vinha anos ou meses adorando em espírito e verdade, tu já recebeste comprovação, esse é o Natal. Saber na alma que veio o teu Salvador, tu já aceitaste a Cristo. Saber que quando chegar a tua hora, tu vai poder dizer para o Pai que é meu Pai. Só o fato de tu estar se dirigindo ao Pai, que é o Criador, nesse momento vai ser como Cristo prestes a ser crucificado. Não vai caber mais livros, não vão caber filosofias, não vai caber mais nada. Não vai ter, mas eu sei que esse Deus existe, por que ele não me dá mais 200 anos de vida? Porque tu já leu a palavra. Porque tu conhece o plano todo, já leu e releu, já adorou em espírito e verdade. Se tu é de Cristo, quando chegar esse momento, tu só vai dizer, papai, é como quem diz, pai, papai, meu pai, tudo te é possível. Aquele que não crê vai dizer, olha lá que otário, tá para morrer e esse Deus não pode salvar ele.
Mas tu que está em Cristo, já passou por tudo, recebeu revelações, tudo. Quando chegar esse momento, vai ser um momento de intimidade com o Pai. E tu podes ter esse momento várias e várias vezes. Não é só o último dia da tua vida, num momento de tristeza profunda, tu pode dizer: Ah, Pai, que coisa horrível. Tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, essas coisas horríveis da minha vida. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. O Cristo veio cumprir a palavra do Senhor Deus. Ele sabia que ia ser crucificado, mas ele exerceu o direito humano dele, porque ele veio nos mostrando como nós somos. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Somos seres maravilhosos que vivem, que têm medo, que choram, que se alegram. Não somos máquinas. E o Cristo agiu assim, verdadeiro como ele é, sabendo que ia ser crucificado. Não era a intenção dele desistir, mas ele demonstrou o sentimento de tristeza porque ele estava triste, porque ele estava sofrendo, porque ele estava para ser crucificado. Mas ele sabia de tudo, assim como nós devemos saber, e o dia que chegar a nossa hora, nós poderemos dizer: Ah, meu Pai, ah, Papai, ah, meu Senhor, ah, Papai, oh, eterno Senhor, meu Pai. Eu sei que tudo te é possível, eu sei disso. Nessa hora não tem explicação, tu já sabe, tu já leu a Bíblia, tu sabe, tu já viu coisas que o Senhor Deus te mostrou. Eu sei. Não vou questionar nessa hora. Ah, mas por que não me livra disso? Não, vai ser simplesmente falar rápido com o Pai. Ah, meu Pai, ah, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Tu já está pedindo para o Pai porque tu sabe que Ele pode. Mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Até ali, prestes a ser crucificado, o Senhor Jesus nos deu um exemplo claro de como deve ser o nosso relacionamento com o Criador. Relacionamento de amor. É nosso Pai. Nós podemos dizer várias vezes em momentos difíceis: Ah, Pai, tudo te é possível. Primeiro, reconhecer que é teu Pai. Depois, reconhecer que Ele pode transformar a tua casa em casa de ouro, pode te tirar do hospital, pode tirar da cadeia, pode te salvar do ladrão, pode te dar um corpo glorificado agora mesmo, te fazer super-homem, super-mulher. Todas as histórias infantis e não infantis, pode tudo. Quem aceitou o Senhor Jesus recebe comprovação dessas coisas. Eu recebi muitas comprovações. Até um anjo do Senhor veio. Pode. Ponto final. Por isso que cristão não fica perdendo tempo com livros, com discussões, com debates. Ou é cristão, ou crê ou não crê. E não é assim no seco. Basta ler e o Senhor Deus vai revelando. Então, amados irmãos, por isso que nós adoramos o Pai. Pensamos no Pai. A palavra diz que temos que buscar o Senhor Deus de todo o coração, mente e alma, para que nós nos conectemos ao nosso Criador de tal maneira que não haja nenhum sentimento de insegurança. Porque ou é cristão, não é? Cristão não tem dúvida. Cristão não desiste do Cristo Jesus. Mas o sentimento de insegurança é terrível. Já basta, a Bíblia diz, a cada dia basta o seu mal. A palavra diz, nós não somos mais escravos da carne para termos o temor da carne. Não recebemos espírito de escravidão. O que o Senhor Deus nos deu, Deus é espírito, e Ele nos deu o espírito dele, que é espírito de adoção de filhos. Ou seja, Ele passou a ser o nosso Pai. Então nós temos que ter esse sentimento de filhos do Eterno, que nos ama como Pai. Esse é Natal. O Senhor Deus enviou o
próprio Filho para que nós sejamos filhos também. Não há espaço para muitos livros nos momentos difíceis dessa vida. Ou segue com Cristo e vai recebendo tanta revelação que quando chegar um momento difícil, Abba, Pai, Tu viste, meu Senhor, o que aconteceu. Eu sei que Tu podes fazer tudo, meu Deus. Afasta de mim esse cálice, que amanhã não aconteça isso que está para acontecer comigo. Porém, não seja o que eu quero, mas seja o que Tu queres. Porque aquele que procede assim sabe que está dentro do plano do Criador, assim como Cristo sempre esteve cumprindo a palavra do Pai. É simples assim, é maravilhoso. E nós seguimos em Romanos 8, eu comecei no versículo 12, agora o versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Oh, misericórdia! Deus é Espírito com letra maiúscula. Deus, o Senhor Deus, colocou em nós a sua imagem e semelhança. Colocou Espírito em nós com letra minúscula. O mesmo Espírito com letra maiúscula testifica com o nosso espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. O Senhor Deus deu uma porção do seu espírito para que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Tem algo maravilhoso do Senhor Deus, a sua imagem e semelhança, dentro de nós, em nossas almas. Tem o Espírito de Deus. E o mesmo Espírito, que é o próprio Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo que está dentro de nós nos dá testemunho. Aquele que sabe que é filho de Deus, sabe de quem ele é filho agora, saiu da carne, nasceu de novo para essa vida eterna e abundante, não fica perguntando, meu pai, por que eu não recebo um carro agora? Por que eu não vivo eternamente já agora? E quando começar a chegar a morte, ele entende que é agora eu estou indo para a vida eterna e abundante, não tem mais morte. É como Cristo, não vai negar que está na carne ainda, não vai negar que está sofrendo, não vai mentir. Quando chegar um momento difícil, poderá dizer para o Pai, Abba, Pai, eu sei que tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Por quê? Acima de tudo, a vontade do Senhor Deus. Porque nós não queremos fugir. Cristão que é cristão não quer fugir do fim, ele quer passar pelo fim, ele quer ir para a vida eterna e abundante. Isso é que é Natal. É reconhecer que o próprio Deus enviou o próprio Filho para nos tirar daqui. É reconhecer o que a palavra diz, que até os fios de cabelo estão contados. Que nada acontece sem a permissão do Senhor. Que quando chegar a hora, nós vamos partir para a glória. É reconhecer, conforme diz o versículo 16 de Romanos 8, que o Espírito de Deus dá testemunho disso todos os dias, dizendo, mostrando, revelando dentro de nós que somos Espírito também com Deus, somos filhos de Deus. Versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, nós vamos indo, é natural que vamos diminuindo neste mundo até morrer. É natural que cada vez mais nós vamos padecendo. Mas o importante é o que diz aqui no versículo 17. Que nós, sendo filhos, temos que lembrar que somos herdeiros. Nós temos que lembrar que para sermos de Cristo, nós temos
que padecer com Cristo. Versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso que nós temos que ler a palavra, escutar pregações, buscar a face do Senhor. O versículo 18 está dizendo: aquele que aceitou a Cristo, aquele que adora em espírito e em verdade, já recebeu revelações de tudo e pode dizer: para mim, eu tenho por certo, eu já sei que as aflições deste tempo, os problemas, todas essas coisas horríveis, não são para comparar com a glória. Não dá para comparar toda essa coisa horrível aqui com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa? A imagem e semelhança do Criador, que foi colocada em nós e será revelada. Quando nós adentrarmos a glória, assim falando, porque Cristo é a glória do unigênito do Pai, porque Cristo é o Verbo de Deus, porque tudo foi feito por Cristo, através de Cristo e para Cristo. Ele é o Verbo, Ele é a glória, até a luz de Cristo ilumina a eternidade. Os filhos de Deus não terão nem dia nem noite. Nós viveremos como anjos que não se casam nem se dão em casamento. É a família eterna, tem um número certo. Nós viveremos em perfeição, nós viveremos em Cristo, nós viveremos em glória. Por isso o versículo 18. Porque para mim tenho por certo, claro, depois de passear por tudo isso, depois de escutar tantas pregações, ler a palavra tantas vezes, entra na alma. Tu recebe revelações e muitas coisas, e aí tu vê, é verdade, e agora tu diz: eu tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, isto é o Natal, nós sabemos. O Natal é nascimento. Cristo nasceu nesse mundo para nos mostrar o que é o nascimento da água e do Espírito. A palavra de Deus veio a este mundo através do Cristo Jesus. A palavra de Deus é a nossa salvação. Cristo é a luz do mundo. O Senhor não somente nos trouxe a palavra de salvação, como Ele é a própria salvação, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna e abundante desde já. Essa vida, ela começa a resplandecer mais e mais, quanto mais o cristão adora, e adoração não é só cântico. Adoração é dizer nos momentos difíceis: Abba, Pai. É pedir de forma simples: olha, eu já sei que eu já li a tua palavra tantas, já sei, eu tenho certeza absoluta que tu és Deus. Eu sei que estou falando com Deus vivo. Eu sei que tudo te é possível. Então eu te peço, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade em primeiro lugar. Em primeiro lugar, seja feita a tua vontade. Só pode dizer isso aquele que tem a certeza que tudo o que acontece nesse tempo presente não se compara com aquilo que nós já ganhamos, com a glória que em nós há de ser revelada. Após a morte, o cristão ele recebe um corpo glorificado. Você imagina, irmãos, subir e receber aquele corpo poderoso, cheio de vida, de alegria, que nunca mais vai morrer. A palavra diz para nós pensarmos nessas coisas, nas coisas de cima. E quando nós vamos pensando constantemente no Senhor, nós vamos sendo guiados pelo Senhor. Nós somos aquele trigo balançando ao vento,
E a qualquer momento, a mão do Criador vai arrancar esse trigo, vai buscar os seus filhos. A colheita está sendo feita há muito tempo. Nós estamos ansiosos pelo arrebatamento, não é mesmo? Nós queremos o arrebatamento. Mas, se nós tivermos que passar pela primeira morte, ou não, o que vai acontecer é a mesma coisa. Nós que cremos no Senhor Jesus, sabemos que tudo isso não se compara, tudo isso vai passar. E que nós somos como esse trigo balançando ao vento, alegre, que está se preparando para ser colhido pelo Criador. É toda a palavra se interligando, explicando, preceito sobre preceito, toda a palavra. As 10 virgens, vai vigiando. Em vez de ficar olhando coleção disso, coleção daquilo, novela e obsessão pelas coisas do mundo, vai vigiando, vai estudando a palavra, vai esperando a Cristo Jesus. Eu não vos falo como quem quer dar aula, não. O Espírito Santo fala para mim como quem recebe um tapa numa face. Mas o Espírito Santo não faz isso, não. O Espírito Santo, ele vem e testifica com amor. Fala para mim que eu mesmo estive buscando as coisas do mundo. Esse foi o meu maior pecado e por isso desceu um anjo do Senhor naquele dia, 2 anos atrás. E eu estou há mais ou menos 2 anos em parafuso, irmãos, e vou morrer em parafuso, sem chão. Porque não encaixa. Eu disse isso várias vezes para várias pessoas. Eu sou cristão, sou irmão de vocês. Jesus é o Filho de Deus. Mas, em parte, é como a ciência do homem diz. E eu concordo. Não encaixa. Não encaixa. Não tem como combinar uma coisa com outra. Não tem. Cristo não tem parte, ele mesmo disse, com as coisas desse mundo. E não encaixa. Por muitas vezes eu fiquei quebrando a cabeça e dizendo, como que o Senhor Deus fez isso? Sexo é gostoso, por que não pode fazer de qualquer jeito? Bebida e isso, seja o que for que tu imaginar, a carne pedindo e querendo, e eu ficava discutindo, não com o Senhor Deus, não. Um anjo do Senhor Deus desceu em carne, ficou mais ou menos 1 minuto. Não, eu não vou me ajoelhar e discutir com o Senhor Deus. Não, mas eu sozinho, teimoso. Por que o Senhor Deus fez assim? Porque muita gente pensa que cristão é ignorante. Ignorantes são aqueles que não querem fazer uma experiência com esse Deus maravilhoso, que mostra que Ele está vivo, que a salvação é dita e certa para aqueles que creem no Cristo Jesus. Cristão não é ignorante. Eu fui ignorante e mesmo aceitando a Deus, mesmo concordando com o Senhor Deus, depois eu passei a ser teimoso. Ou seja, eu fui ignorante antes e fui, em parte, ignorante depois de aceitar o Senhor Jesus. É a grande batalha espiritual. A minha batalha foi e tem sido essa, de perguntar, de questionar para mim mesmo, mas eu estou questionando aquele que fez tudo perfeitamente. Se um anjo desceu, como é que eu ainda estou questionando? Irmãos, eu lhes falo em verdade, eu não estou mentindo. Por muitas vezes eu questiono, fico perguntando, eu sei que não pode ser como eu quero. Até um anjo desceu, eu sei que é a palavra de verdade, eu tenho a vida eterna e abundante, mas será que hoje eu não podia fazer isso, aquilo? Por muitas vezes a minha carne coloca como certo aquilo que não é a vontade do Senhor Deus. E se eu for pensar muito por esse caminho, eu acabo fazendo o que não quero. E Paulo já nos ensinou isso. Nós não devemos dar atenção para a carne, porque a carne se não vai te levar a pecar, vai te levar para o desespero.
vai te levar para ter o espírito de temor e não o espírito de adoção, não o espírito que te faz clamar, Abba, Pai. Porque o espírito de adoção é aquele como nós que aceitou a Cristo, sabe, só falta perceber completamente, sabe que já recebeu o reino dos céus, sabe que se chegou a hora, não chegou a hora, ele já não está preocupado, não está desesperado pedindo para o Senhor Deus, como Cristo não estava desesperado. Está apenas exercendo o papel de filho e dizendo, meu pai, Abba, Pai, eu não sei resolver isso, para ti tudo é possível, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, no dia seguinte, se tu vai viver, se tu não vai viver, tu já fez a oração. Tu já te entregou para o Senhor Deus, porque tu já sabe que é Natal. Tu já aceitou o Filho de Deus. Misericórdia, que palavra maravilhosa. Porque nós vimos, irmãos, é natural nós vimos vivendo a vida sem pensar nas coisas espirituais. Nós, antes de aceitarmos o Filho de Deus, nós vimos caminhando neste mundo, cada um na sua época, cada um na sua cidade, na sua profissão, no seu estilo, naquilo que foi ensinado. O mundo ensinou a gente que as coisas são assim. Até o momento em que nós aceitamos o Filho de Deus. Enquanto nós víamos vivendo neste mundo, eu sei disso, eu dou testemunho para vocês. O Senhor Deus vinha preparando um jeito, um dia, um momento em que tu irias aceitar o Filho dele. Eu, com 4 anos de idade, veio um demônio para mim. 4 anos de idade, eu passei a vida inteira tendo visões, fenômenos paranormais, a vida inteira. Eu passei a vida inteira buscando informações, estudando, vivendo como um rato sem saída, num labirinto. O Senhor Deus me guiou a vida inteira, eu não pude ter nada, mas o Senhor Deus, misericordioso, amoroso, esteve sempre me guiando, preparando para que eu chegasse num dia vivo e aceitasse o Filho dele. O Senhor Jesus eu aceitei. Eu sou testemunha, eu que olho para trás a minha vida, uma vida inteira sem me encontrar, tendo tudo e não botando a mão em nada, tendo mulheres, tendo dinheiro, tendo ofertas, tendo poder, podia ser milionário, podia ser tantas coisas, e não botei a mão por um testemunho muito mais longo que eu tenho. Mas a vida inteira o Senhor Deus esteve lá e me revelou depois, o Espírito Santo me revelou. Muitas vezes o Senhor Deus me livrou da morte, o Senhor Deus me guiando. Aos 4 anos de idade vem um demônio, uma criança, que injustiça. E o Senhor Deus, por misericórdia, então me guiando, e assim Ele fez com vocês que aceitaram a Cristo. E assim Ele fez contigo que está escutando essa pregação. Se tu não aceitaste, aceite logo. O Senhor Deus te trouxe aqui. Quando então eu aceitei o Filho de Deus, os demônios pararam. Acalmou, né? Eles não podem vir mais, mas eles estão muito ativos na humanidade. E nós estamos aqui, vivendo ainda nesse mundo. E nós todos que aceitamos a Cristo, vai chegar a nossa hora em que nós não poderemos fazer mais nada. Feliz daquele em que adora esse Criador, em que busca entender do Senhor, como eu tenho buscado, com honestidade, não dizendo eu sou tal, eu estou salvo, arrogância, não, reconhecendo os erros, os pecados, clamando, chorando, confessando, pedindo ajuda,
pedindo não só as coisas de baixo, pedindo as coisas de cima. Senhor, me dê entendimento da tua palavra. Senhor, me faça sentir a tua presença, porque eu sei que o teu Espírito Santo habita dentro de mim. Eu quero sentir a tua presença, meu Senhor, porque tu és o meu Pai. E assim o Senhor Deus tem mostrado mais, e mais, e mais, e mais, e aquilo, esse jeito de falar, aquilo que era a obsessão pelo mundo que eu tinha, que todos têm isso. Aquilo que eu tinha, e mais, e quero mais do mundo, agora o Senhor Deus está me alimentando com mais, e mais do Espírito, dele mesmo, combatendo esse mais e mais do mundo que eu vinha colocando. Irmãos, amigos, o tanto que eu busquei no mundo, que foi muito, o mais, a vida inteira e não conseguindo nada, só engolindo informações. O Senhor Deus, em seu poder, tem concedido mais, e mais dele mesmo, do Espírito, que se faz vivo, presente dentro de mim. Eu posso, amados irmãos, vocês podem também, se vocês buscarem. Hoje eu posso me desmanchar, e chorar, e clamar, e tudo, e posso ter esse sentimento genuíno, que não precisa de livros, que só precisa deste sentimento genuíno que o Cristo teve antes de ser crucificado. Qualquer momento em que eu me sentir uma dificuldade, eu posso dizer, Pai, só isso, mais nada. Não é nada, estou reconhecendo, Pai, meu Criador, meu Senhor. Posso também, em pensamento, dizer ou sentir o que o Cristo disse e sentiu. Eu sei que para ti, meu Senhor, tudo é possível. Afasta de mim isso tudo. Mas não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Porque só Ele sabe os caminhos espirituais. Como Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E se num momento difícil eu digo, papai, eu estou dizendo, papai, eu estou reconhecendo que eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu estou reconhecendo que eu sou filho de Deus, pois eu estou clamando, papai. Então se eu reconheço que eu sou filho de Deus, que eu sou guiado, não estou perdido, não tem espaço para livros, para explicações, para filosofias. Depois de ter aceito o Filho de Deus como meu único e suficiente Salvador, ter recebido inúmeras comprovações, no meu caso até um anjo em carne veio, ter clamado, ter adorado em espírito e em verdade, ter pecado, ter clamado mais ainda por ter pecado, pedido perdão. Depois de ter recebido a palavra mais e mais, eu sei que eu sou filho de Deus. Eu clamo, Pai, quando eu estou em dificuldade. Em poucas palavras, se eu tenho forças ou não, eu já estou dizendo em espírito, sabendo, o meu espírito sabe, o Senhor Deus ouve a minha alma mesmo que eu não diga nada. A minha alma dizendo, eu sei que tudo para ti é possível, meu Senhor. O amor de Cristo agora entrou na minha alma. Assim como Cristo na oração sacerdotal diz para o Pai que Ele quer que nós sejamos como Ele é com o Pai. Ele é um com o Pai, Ele quer que nós sejamos um com Ele, para que sejamos também um com o Pai. Uma compreensão, uma plenitude. Isso é Natal. Para isso que Cristo desceu para nos salvar. O Pai das luzes é Pai das luzes, aquele que tem a luz de Cristo brilhando dentro da sua candeia, dentro de si. Em poucas palavras, até não Pai no momento difícil, se comunica com o Pai. É um momento em que o crente agora tem o Pai e o Filho habitando dentro dele, o Espírito Santo. E porque o Espírito Santo está habitando dentro dele, é o versículo 16 dizendo,
O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não tem nada mais maravilhoso agora. Eu sei o que é o Natal. O Cristo veio, eu aceitei, e agora eu sou também filho de Deus. Ah, papai, olha o que está acontecendo no mundo. Eu só tenho a declarar: ah, papai, afasta de mim todo mal. Repreende, meu Deus, mas não seja conforme o que eu quero, e sim conforme o que tu queres. Porque se eu tiver que receber algum mal, como Jó declarou, eu sei que meu Deus vive. O que Deus me enviou, seja o bem, seja o mal, é porque está dentro do plano do Senhor. Papai, eu já me entendi com meu pai. Chega num momento que papai, olha o que está acontecendo. Afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, glórias a ti, meu Deus. Glórias a ti, tu és o meu pai, meu pai. Tu que és o eterno. Glórias a ti, meu Deus. Isso é Abba, Pai. Isso é Cristo prestes a ser crucificado e reconhecendo aquele momento maravilhoso, aquela passagem. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, diz o texto. Então, nos momentos difíceis, já aceitamos a Cristo. Pai, como Cristo padeceu, nós padecemos com Cristo da mesma forma, clamando da mesma forma para o mesmo Pai, com o mesmo amor, para que também com ele sejamos glorificados. Amados, o nosso Jesus veio, estamos selados pelo Espírito Santo, estamos no caminho, na verdade, na vida. Num momento difícil, esse é o Natal, o Cristo que já nasceu, ressuscitou, ele tem que nascer dentro de nós. É o cristão nascendo da água e do Espírito. É o cristão que no momento de dificuldade, ele não vai ficar um robozinho pedindo, ele vai conversar com o Pai se tem energia, se não tem energia. Mas vai chegar um momento que ele vai dizer: papai, meu Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, tu és perfeito, tu és o eterno, tu és o Criador. Tu vens de eternidade em eternidade, tu enviaste o teu Filho Jesus e eu aceitei como meu único e suficiente Salvador. E assim como tu ressuscitaste o teu Filho Jesus, que morreu no madeiro por mim, tu me ressuscitarás também. Chega num ponto da oração em que o cristão que adora em espírito, em verdade, ele pode ficar 1 hora ou mais dizendo essas coisas para o Pai. Já parou de pedir. Já parou de se desesperar. Começa agora a reconhecer o Cristo prestes a ser crucificado. Na oração dele, ele teve menos palavras. E foi dito e certo, porque ele é o Filho de Deus. É o Verbo. Tudo que ele fez e disse é para cumprimento. Nós passamos a ser filhos depois, porque ele é o primogênito dentre muitos. Por isso nós passamos ano após ano, mês após mês, em adoração, em orações, a cada dia como se fosse o último. A cada dia vivendo em Cristo Jesus, se preparando, a cada dia estando pronto para partir, diz a palavra. Sabemos que não estamos prontos, estamos sempre buscando estar prontos. Mas Cristo disse: Pai. Um momento em que ele testificou para os outros e para a confirmação e glorificação mesmo do Pai, de que ele é filho,
de que Ele e o Pai são um, desse mistério maravilhoso, desse Deus simples, que enviou o próprio Filho, e ali estava para se completar a obra de salvação. Nós hoje, espelhados em Cristo Jesus, recebemos o Espírito de Cristo e começamos a aprender a absorver, a beber dessa água, desse mistério, a receber mais e mais e mais das coisas do Espírito, das coisas de Deus, e menos das coisas da carne. E mais vamos nos preparando, sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, e por esse Espírito, que é o Espírito de adoção, porque agora somos filhos, nós podemos clamar: Abba, Pai. Nós podemos dizer essas coisas. Meu Deus, eu já não sei o que te pedir, eu já te pedi tudo. Mas eu te digo: Abba, Pai. Ó Senhor, tu já viste todas as coisas. Eu vi isso hoje, eu vi aquilo, eu te falo, eu venho desabafar. Mas eu venho como um filho, e tu quiseste assim. Tu disseste para orarmos, para pedirmos uns pelos outros. E assim, meu Pai, eu venho pedir porque eu vi a maldade, eu vi as coisas. Eu não tenho como descrever o que a minha alma viu, mas tu sabes, meu Deus. Tu sabes porque tu estavas lá. E cada vez que nós vemos, presenciamos, sentimos, vivenciamos o terror desse mundo, nós podemos chegar para o Criador e dizer: Ah, papai, ah, meu Senhor. Podemos chegar nesses momentos de conversar com o Pai, de sentir que o Espírito do Pai está dentro de nós, testificando que estamos falando com o Pai, que temos agora nesta conversa, neste diálogo, a certeza de que somos filhos, herdeiros, e portanto não estamos mais desesperados numa oração de pedir, 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 mas estamos orando, falando com o Pai, conversando com o Pai. Estamos dentro de um relacionamento de pai e filhos. Estamos de fato salvos. Estamos de fato dentro do plano do Criador. Isso que é Natal, isso que é um novo nascimento, isso que é sair das amarras do pecado e da carne, da preocupação, dos medos, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Ava, Pai. Isso que é Natal. Contemplar, adorar esta palavra, sentir cada vez mais na alma que Cristo veio, nasceu o menino Jesus, é o Filho de Deus, é meu Salvador, é teu Salvador. Saber que nós estamos dentro do plano do Senhor Deus. Saber que o relógio está passando, que é um dia após o outro e que nós temos que adorar o Criador de manhã, de tarde, de noite. Que nós temos que buscar pensar no Criador com o coração, com a mente, com a alma. Que nós temos que entronizar, colocar essa água viva para dentro de nós. O Cristo no poço de Jacó, mostrando para a mulher samaritana e para nós que a água que ele tem é vida eterna e abundante. Aquele que tem vida eterna já não está desesperado por mais nada. Está sofrendo, sim, pode chegar num momento de sofrimento, de dor, mas não num momento de desespero, de labirinto, de beco sem saída. É como Cristo, prestes a ser crucificado, dizendo: Abba, Pai. É como se o Senhor dissesse: misericórdia, meu Pai.
É como nós podemos dizer: ah, meu Senhor, chegou a que ponto? Eu sei que tudo te é possível, afasta de mim todas essas coisas, mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres, porque eu sei que eu estou sendo guiado por ti, porque eu sou teu filho. Isso é Natal, é nascimento, é aquele que bebe dessa água viva e nasce aqui nesse mundo como Cristo nasceu aqui, a exemplo de Cristo. Nasce aqui e em seguida nasce para a vida eterna e abundante. Porque esse é o plano do Senhor. Nascemos da carne, participamos das coisas da carne, fomos pecadores e agora estamos nos santificando. Agora estamos bebendo diariamente da água viva que o Cristo Jesus nos concedeu. Então, amados irmãos, essa palavra de paz, de amor, de consolo, nesse mundo em que nós estamos vivendo, por várias vezes, é até o último dia da tua vida, porque tem irmãos, até como eu, acontece várias vezes, em que chegam momentos, noites, momentos em que tu acha até que vai morrer, ou momentos de solidão, de uma tristeza, de saber tantas coisas, e a palavra dizendo: ao muito que foi dado, muito será cobrado. Aquele que tem muitas revelações, aquele que tem muito conhecimento disso e daquilo, muito é cobrado. Então chega num momento, irmãos, isso chega para todos vocês, em que o Espírito derrama essas riquezas e nós nos sentimos como aquele filho pródigo. Nós já sabemos que somos filhos do Altíssimo. Nós já sabemos que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós já sabemos que recebemos ruas de ouro e de cristal. Sim, não é conto de fadas. Pedras preciosas rolando por tudo que é lugar, muros com pedras preciosas, iluminados pela luz do Cristo, natureza exuberante, espaços infinitos, espaço à vontade, frutas, riquezas infinitas. Nós já sabemos que somos filhos de Deus e que aprova ao Pai dar-nos o reino, já sabemos de tudo isso. E sabemos que estamos no plano do Senhor. Estamos como aquele filho pródigo, lidando com os porcos, querendo comer a comida, a lavagem dos porcos. Tamanha é a nossa fome já pela palavra do nosso Deus, pelas coisas de cima, aquele que está em Cristo, que está buscando, ele se posiciona como um filho pródigo. Ele acha que tinha todas as riquezas e tudo, mas ele percebe que na realidade ele jogou tudo fora. Ele deu as costas para o Senhor Deus e buscou as coisas da carne e agora reconhece que tem tanta coisa maravilhosa em Deus, tem a vida eterna e abundante. Ele reconhece onde está a verdadeira riqueza, que quando ele olha para as coisas da carne é como olhar para uma lavagem de porcos. Ele começa a dizer: será que o meu pai vai me aceitar de volta? Isso é o princípio da caminhada do cristão. Mas nós que estamos em Cristo já há algum tempo, já estamos em espírito, em verdade. Só que cada vez mais nós sabemos que somos herdeiros e ainda sentimos, ainda temos a sensação, ainda sentimos que estamos na frente do chiqueiro. Ainda estamos na frente das coisas da carne. E nem sempre conseguimos sentir isso todos os dias. Nós que já cremos no Senhor Jesus, já estamos distantes daquela posição inicial em que reconhecemos que somos filhos pródigos, em que reconhecemos que estamos voltando para o Pai. Então, irmãos, quando acontecem todos esses problemas, nós podemos novamente nos sentirmos como o filho pródigo, que de fato é isso que está acontecendo.
Nós ainda estamos nesse mundo, somos herdeiros, aprove ao Pai dar-nos o reino dos céus. Mas nós ainda estamos trabalhando ainda neste mundo. E a diferença das riquezas de cima com as riquezas de baixo é uma diferença tão grande que diz aqui no versículo 18: as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então essa diferença é tão grande das riquezas de cima para as riquezas da carne, que quando agora nós sabemos, agora que o Espírito testifica, recebemos todas as provas que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, agora nós vemos que estamos ainda como o filho pródigo, ainda mexendo num chiqueiro, ainda por alguns momentos caindo no pecado, ainda desejosos de pegar as coisas da carne, ainda desejosos de satisfazer um desejo disso, daquilo, ainda, conforme diz a palavra, desejosos de comer as bolotas dos porcos. E devemos a todo momento lembrar dessa imagem, que nós estamos voltando para o Pai que está de braços abertos, que nós estamos subindo, que nós devemos a todo momento, sim, se puder comer, come, se puder beber, bebe, se puder fazer um passeio, faz, se puder viver isso, viver cada dia, vive, se não puder, morre em Cristo, não fica sem saída, declara: Abba, Pai, livra-me, afasta de mim essas coisas, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Te entrega. Nessa imagem do filho pródigo, agora é o momento em que eu desejei comer as bolotas dos porcos, reconheci que eu estou muito preso nessas coisas do mundo. Ano após ano já reconheci que é hora de voltar para o Pai, já estou em clamores. Já saí dos clamores de pedir as coisas de baixo. Já estou clamando por revelações, por conhecimento da palavra. Já me importa mais conhecer o Pai do que receber soluções aqui embaixo. Isso é aguardar em Cristo. Isso é vigiar. É isso que fala a parábola das 10 virgens. Porque quando o noivo vier, tem que estar com o Espírito Santo. Tem que estar com azeite, com a candeia acesa. Não é espírito de escravidão, procurando as coisas do mundo, desespero. É, Abba, Pai, olha, me livra, Senhor, mas seja conforme a tua vontade, porque eu sei que tu estás me guiando, porque eu sei que eu já sou teu filho. É oração de declaração, é oração de diálogo entre pai e filho, entre pai e filha. É oração da alma que aceitou a Cristo e está sendo guiada pelo Cristo, pelo Espírito do Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que aceita Cristo tem a vida eterna. Adão e Eva tomaram para si o conhecimento do bem e do mal. Nós nascemos da carne pecaminosa, porque Adão e Eva trouxeram o pecado para esta carne. Nós somos descendentes de Adão e Eva. O único jeito, a única maneira, a única porta de salvação, o único caminho, a única verdade, a única vida é Cristo, que é a luz. O conhecimento perfeito de Deus está em Cristo. Assim como Adão e Eva entraram no pecado, colocando o pecado para dentro de si, nós agora colocamos a água viva dentro de nossas almas. E assim nós temos a salvação, a vida eterna e abundante.
Todo aquele que crê nisto, que Cristo veio em carne, é o Filho de Deus, foi ressuscitado e voltará, está salvo, tem a vida eterna e abundante. Já não está mais refucilando como os porcos na lama. Já não está mais preso na obsessão pelas coisas desse mundo, tampouco está desesperado em querer saber quando tudo vai terminar. Já está se entregando em adoração para este Deus maravilhoso. Já está dizendo: Abba, Pai, eu sei que tu podes tudo. Se possível, afasta de mim mais esse mal. Pode clamar várias vezes assim. Uma oração tão pequena, terminando: mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ah, meu Pai, tu és o meu Pai, o Eterno, o Senhor. Tu enviaste o teu Filho Jesus, e o teu Filho consumou a tua obra maravilhosa de salvação para nós. E eu bebo desta água todos os dias. E eu já sinto a presença do teu Espírito. E eu já sinto esta vida eterna que já foi concedida para mim. E eu já posso dizer: tenho por certo, meu Pai, que as aflições deste tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada em mim. Um cristão que está clamando, adorando em espírito, em verdade, que está buscando as coisas de cima, ele passa por clamores, ele passa por noites em que ele ora, ele chora, ele se alegra, ele ri no meio da oração, ele para de pedir, ele começa a conversar com o Pai. O Senhor Deus procura as almas que adorem em espírito e em verdade. Conforme a palavra diz, nós só temos parte com o Senhor Jesus se comermos a sua carne e bebermos o seu sangue. Isto significa que nós devemos nos alimentar da palavra do Senhor Jesus. Nós devemos beber desta água. E quando assim nós fazemos, em oração nós nos desmanchamos cada vez mais. Nós nos entregamos cada vez mais para esta verdade, para o verdadeiro Natal. Já nasceu o nosso Salvador, já foi crucificado. Na cruz, no madeiro, ele já disse: está consumado. A obra do Cristo foi concluída. A salvação está pronta para todo aquele que crê em todos os tempos, até o último dia, quando o Senhor Jesus voltar. Por isso nós buscamos cada vez mais, para que possa estar dentro, entronizado em nossas almas, para que nos momentos de fraqueza, quando não temos mais força para nada, possamos fazer como Cristo fez, numa oração curtinha, dizendo: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Amados, vejam o que está acontecendo no mundo. Escutem de novo esse irmão dizendo: desceu um anjo em carne. Aprouve ao Pai dar-nos o reino. Aprouve ao Pai dar-nos o reino dos céus. Está consumado, amados. Nós recebemos o reino dos céus. Habitaremos em paz, em glória, com Cristo Jesus, para sempre, irmãos. Irmãos amados, vai chegar a hora. Adorem esta palavra para que, quando chegue o problema, não vai ter livro, não vai ter solução. E nem Cristo vai te buscar antes da hora, porque Ele vai cumprir a palavra do Pai. Mas quando chegar a hora certa, tu vai subir com Cristo em glória. Então, desde já no teu vale,
Quando tu não puderes mais se comportar como aquele cristão que está no início da caminhada, mas agora é alimento maduro. Agora é entrega, tu já sabes que é o Pai, sabes que é verdade, sabes que estamos selados, caminhando dentro deste plano imenso e maravilhoso do nosso Pai. Agora é Abba, Pai. Agora é saber que tudo é possível para o Senhor Deus, Ele é o absoluto. Agora pede, curtinho, afasta de mim esse cálice, mas não te desespera mais. Cristo veio. Agora é dizer, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres, meu Senhor. Glórias a Deus. Abba, Pai, obrigado, meu Deus, por tanto entendimento da tua palavra. Amados irmãos, amadas irmãs, um feliz Natal. Que seja Natal para vocês todos os dias. Fiquem na paz do Senhor Jesus.